Mas não tava escuro pra mim. E eu tô achando isso um absurdo. Tô achando um absurdo que não tava escuro pra mim. Até pouco. Olha lá. Espero que esteja bom pra vocês. Ok, antes de eu dar boa noite pra vocês, é o seguinte. Oi pra você que é aí do YouTube, né? Porque a live vai ficar no YouTube. Muito prazer, né? Estou fazendo lives aqui e é a reprise da live falando sobre mediunidade, ou sobre a espiritualidade e a questão da sexualidade e a transexualidade. Fechou? O decorrer agora aqui vai estar voltado justamente para ter o foco no TikTok. Então, se você está vendo a live pelo YouTube, paciência. Fechou? Agora, boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Vou aqui abrir os comentários pra gente ter o nosso. Olá, Dedê. Oi, Rafa. Oi, Easy. É Easy? Rato de praia. É um nick muito interessante, Rato de praia. Achei bem interessante. Boa noite. Ha. Oi, Dani. Tudo bem? Chuchus, muito boa noite. Bem-vindos a uma live extremamente diferente. Tenho que confessar pra vocês que a energia de segunda-feira é um pouco diferente com a energia de terça. Obrigado, Rato de Praia, pelos presentinhos. Eu estou um pouquinho ansioso em relação a estar fazendo a live de segunda-feira, porque agora com essa mudança das lives, proporcionando 3 dias da semana lives pra vocês, fica bem mais tranquilo, saravá pra você também, tá bom? Achei. Então é o seguinte, nós vamos ter uma live hoje falando sobre como é a visão de quem me mentora, no caso, de uma pessoa, de um mentor muito mais especial pra mim, porque é o meu mentor superior, que é o Endo, tá? Pra quem não conhece o Endo é meu mentor superior do plano espiritual, que me mentora e orienta em muitas das coisas que eu passo aqui na minha encarnaçãozinha e na minha orientação sobre minha mediunidade. Ok? Eu acho esse tema muito interessante. Vocês fazem muitas perguntinhas em vídeos sobre eles. Hoje eu ia postar as 2 lives da semana passada, só que eu esqueci. Na verdade, eu baixei as lives e a thumb, a miniatura tá errada e aí eu tinha que ligar o computador, daí ia dar um trabalhinho. Resolvi não fazer isso. Certo? Antes da gente dar continuidade, o nosso roteiro está aqui lindo e maravilhoso. Nós vamos ter 3 divisões de assunto e cada divisão vai ter um intervalo de comentário sobre de vocês, tá? Então, o nosso primeiro ponto é o quê? O recado sobre a troca de live. Então, em vez de ser terça e quinta, agora é segunda, quarta e sexta, tá? E como que vai funcionar as lives no YouTube? Exceto essa semana, tá? As lives no YouTube, elas vão ser postadas um dia depois das que aconteceram. Então amanhã, sim, amanhã eu vou postar 3 lives para tirar o atraso das da semana passada e postar a de hoje. Vai acabar com a minha recomendação do YouTube, mas fazer o que? Isso acontece. Acontece. Fora isso, vamos depois, vou só passar para vocês quais são os pontos. Os 2 primeiros, o último eu vou deixar para falar no finalzinho com vocês, que é uma perguntinha que eu recebo muito de vocês, que é o seguinte: é errado ser mulher e se apaixonar por mulher? Ou se é errado ser homem e gostar de homem também, né? E como que eu vejo isso do meu ponto de vista da espiritualidade e também como que os meus mentores conversam sobre esse assunto comigo. O segundo ponto é se é errado se sentir homem em um corpo de mulher ou se sentir mulher em um corpo de homem. E como que é a visão, nossa visão, em relação a isso, tá? Não é... Aí vai ser maravilhosa, como sempre, né? Porque muita quebra de padrão. Muita quebra de padrão. Agora, pega o copo de água de vocês e enquanto isso eu vou mostrar pra vocês quais são os Instagrams dos 3 tarólogos que vocês vivem me pedindo. E eu, assim, é quem eu recomendo de olhos fechados pra vocês, tá? Não tem criança chorando. Ah, não, tá perguntando do sonho lá em cima. Então, as perguntas não estão direcionadas agora. Boa noite, Luísa. Tudo certo com vocês? Boa noite, Maju. Tudo bom com você? É a Mari que mandou? Não, é Margarete. Ó, as perguntas, as dúvidas agora não vão ser tiradas nesse momento, tá?
Peguem um copo de água pra gente começar a nossa prece. Depois da nossa prece inicial, a gente vai estar dando continuidade com a nossa live. Aqui tá os arrobas. Olha, a minha letra tá feia porque eu tenho que escrever espelhado pra aparecer bonitinho pra vocês. Printem isso aqui, porque isso aqui são os Instagrams das pessoas que fazem a leitura de tarô. Vocês me perguntam muito, Ju, você não vai passar o tarô? Eu falo, vou. E aí eu esqueço. Aí hoje, na hora que eu sentei aqui, a Lucy brigou comigo e falou assim, ó, pega a lousa, você vai atrasar coisa de 3 minutos, mas pega a lousa, passa, pra que todo mundo consiga depois tá vendo. Ó, aqui, a Mari, tá bom? É Mari com 2 Is, Mariana Grace. O tarô de Oxum, que é o Victor, perfeito, maravilhoso. E aqui é o tarô. E aqui é o perfil da casa de Isis, tá bom? Que vocês vão conversar com a Cris. Porque é por aqui que vocês conversam. Então, quem tem dúvida do tarô, tira o print aí, fazendo favor. Porque depois... Tudo bem que depois eu posso estar... Eu mando sim um beijinho pra Luz, não se preocupe. É isso. Prints tirados. Peguem um copo de água de vocês. Vou dar 2 minutinhos. E aí a gente vai fazer a nossa oração e depois a gente vai dar início com a nossa live. Fechou? Hoje é um tema muito interessante e eu acho que eu já tô enrolando demais pra estar podendo conversar sobre ele com vocês. Tranquilo? Vamos lá? Quem já tá com um copo de água, lembrando que se você acabou de cair de paraquedas e achou o tema interessante, é o seguinte, nós fazemos orações antes de estar começando o tema, de fato, da live, depois dos recadinhos, tá? E na hora de, quando a gente termina o nosso assunto, a gente faz a nossa prece de finalização. Por que que eu peço o copo de água pra vocês? O copo de água é pra quem tá com vocês de proteção, seu anjo da guarda, ou seja, quem for que você consiga estar vendo como protetor do plano espiritual. Eu peço, antes de sentar aqui na cadeira, que todo mundo que está assistindo, que o próprio mentor fluidifique a água, que coloque energias boas. Para quê? Para quem já está acostumado com a live, para estar fazendo uma limpeza do seu corpo para fora, do interior para o exterior, tá? Por isso que eu peço isso. Então, quem já pegou o copo de água, o joinha, ou o nosso coração amarelo, que são nossas formas de confirmação. Ou fala, já peguei, ou sim, tô com um copo de água, pra gente estar podendo fazer nossa prece de início e depois estar começando com o nosso assunto. Boa noite, Babi. Como que você está? Boa noite, Lola. Como é que você está? Copo de água em mãos. Muito bem, muito bem. Vocês querem que... Ó, eu costumo ficar muito encostado aqui na parede. Então, se vocês querem que eu fique mais pertinho de vocês, vocês avisam que eu dou um zoom, assim, né? Um zoom. Um zoom. E aí, sinto muito. Eu não como carne. E a piada é péssima. Gratidão você. Também tô bem, Babi. Certo, creio que todo mundo já pegou a aguinha. Então, daremos início à nossa live. No caso, a nossa prece, para depois estar dando continuidade. Certo? Então, seres lindos e maravilhosos, respirem fundo. Ainda não, vai começar agora a nossa prece. Respirem fundo. Muito importante. Deixe o coração levinho, porque o assunto é muito importante e as preocupações elas podem estar atrapalhando um pouquinho. Então, peito aberto e mente aberta. Beleza? Vamos lá? Respirem fundo. Divino Mestre, Deus Pai, Criador de tudo que há. Agradecemos por mais uma live que está hoje em um dia diferente, numa segunda-feira. Pedimos tua proteção, tua bênção, teu companheirismo, teu carinho e teu amor para cada uma das palavras que serão expressas aqui. Lembrando que, às vezes, por meio da emoção humana, eu possa estar acabando sendo um pouquinho grosso com alguém. Peço desculpa caso isso aconteça. A todos os anjos da guarda de todas as pessoas que estão presentes, que sejam fortificados, abençoados, iluminados ainda mais pela luz do nosso Mestre Deus Pai. Que a fortificação dessa energia, dessa luz, fortaleça a proteção para cada uma das pessoas aqui presentes. Agradecemos também pelo dia vivido, por mais uma semana que se inicia, e por todas as bênçãos que ainda estão por vir, pelas bênçãos que já chegaram no dia de hoje. Bênçãos essas que às vezes eu não consigo enxergar de primeira, mas eu sei que cada uma das coisas que aconteceram aqui, no dia de hoje, todas tiveram a sua permissão. E sou extremamente grato por isso, Pai. Peço todo o carinho e a permissão do plano espiritual para o diálogo que será colocado em pauta nesta live de hoje. Em agradecimento por todas essas bênçãos e gratidão a tudo que nos fez e faz, faremos a oração que o nosso irmão maior Jesus Cristo nos ensinou, para assim dar continuidade com a nossa live. Pai nosso,
que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Seres lindos e abençoados, vamos iniciar esse tema lindo e maravilhoso. Na verdade, um tema que acaba sendo um pouco intrigante. Como que as pessoas acabam tendo esse olhar? Ju, como que a espiritualidade, ela consegue estar enxergando? Tem alguma coisa certa? Tem alguma coisa errada? Qual que é o ponto de vista? Como que o plano espiritual enxerga as pessoas que querem fazer uma transição de gênero? Como que o plano espiritual enxerga uma mulher que gosta de uma outra mulher? Como que o plano espiritual, ele respeita tudo isso? E como que a gente... Sim, Thay, você pode estar tomando água... Thalita, né? Thalita, você pode estar tomando água agora ou durante a live. Lembrando que no final, para caso você já tenha tomado todo o seu copo de água, eu recomendo que você pegue outro. Vou estar fechando aqui agora os comentários pra gente estar dando início ao nosso assunto. É o seguinte, seres lindos e abençoados. Hoje, nós temos uma pauta muito interessante, que é a sexualidade e a transexualidade envolvendo o ponto de vista espiritual. Lembrando que é sobre a espiritualidade e não a visão kardecista sobre isso, tá? Como eu refuto várias vezes quando eu afirmo várias vezes pra vocês, eu não sou espírita, eu sou espiritualista, tá bom? Eu estudo vários segmentos religiosos e pego pra mim aquilo que eu acho que seja interessante pra minha vivência, tá? Pra quem é novo aqui, muito prazer, tá? Sou médium aditiva e visual e tenho contato com quem me mentora do plano espiritual. Então as lives são orientadas por quem me mentora, como a live de hoje, ok? Perguntinha de número 1, e depois que eu terminar de fazer a explicação da pergunta, nós abrimos os comentários pra vocês, e aí eu respondo, e depois que eu estiver respondendo certinho pra vocês, a gente abre novamente pra segunda pergunta, e finaliza com uma terceira que talvez seja um choque pra alguns e não seja uma surpresa pra outros, mas... acaba sendo. A minha água tá lá embaixo. Peguei. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem já tá. Vamos lá. Ponto de número 1 da nossa live a ser discutida. É errado ser mulher e se apaixonar por uma mulher? É errado ser homem... Ai, gente, falhou a voz. É errado ser homem e se apaixonar por um homem? Qual que é a minha visão e qual é a visão dos meus mentores em relação à espiritualidade sobre isso? Ai, eu adoro essa pergunta. É o seguinte, seres lindos... Calma aí que aqui não vai dar certo achar água. Seres lindos e abençoados. É uma pergunta polêmica, tá bom? Por quê? Porque existem pessoas que têm conhecimento sobre a espiritualidade que vão falar que é errado. Existem pessoas que vão usar a forma como tem na sua religião para estar argumentando. No caso, algumas pessoas citam que na Bíblia isso também não é legal. Isso não é permitido, tá? Tem outros vídeos, não vou lembrar quais são os versículos específicos da Bíblia, mas também tá escrito que não tem problema algum em relação a isso. Mas como que foge um pouquinho do que eu conheço, eu só vi vídeos sobre, tem. Pode procurar que tem. Vídeo falando sobre partes da Bíblia em relação à homossexualidade. Positivamente, tá? Vamos falar do positivo, ok? É errado? É uma pergunta muito pá. É errado? É errado eu ser uma mulher e gostar de uma mulher e eu ser um homem e gostar de um homem? Não. A gente começa que não, tá? Não é errado. Mas como que é a visão da espiritualidade em relação a isso? Eu vou falar pra vocês toda a chapuletada que eu tomo do meu mentor toda vez que eu pergunto sobre esse assunto, tá? Porque, pra você que não sabe, eu nasci com um corpo feminino, tá bom? Tá lá escrito, fêmea, tá bom? Tá escrito na certidão e tudo mais. E a maioria dos meus relacionamentos foram com outras mulheres. Então, assim, eu, com os meus 21 anos de idade, passei por muita confusão mental em relação a isso, tá? Não tanta, porque minha mãe, ela tem uma visão, na época ela era espírita, hoje espiritualista. E então, tem muita coisa que pra mim era um absurdo. Eu não posso, só uma desonra pro mundo, sendo alguém que nasceu com esse corpo e que gosta de mulheres também.
Aí eu peguei e conversei com o Endo. O Endo, ele é o cara mais foda. Ele não gosta de falar palavrão. O Endo, ele é um cara com conhecimento voltado do espiritual extremamente absurdo, tá? E ele fala que todas as questões, todos os questionamentos que eu fiz foram meramente toscos em relação a toda a existência do planeta Terra, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em uma relação de gostar, a gente esquece de diversas coisas. Ainda mais se você é reencarnacionista. O que são os reencarnacionistas? Os reencarnacionistas são pessoas que creem em uma próxima vida, tá bom? Creem na reencarnação. Eles acreditam que a vida não acaba quando essa matéria vai embora, que logo mais teremos um outro corpo para estar vivendo uma nova experiência. Quando nós temos conhecimento sobre isso, nós entendemos que não tem problema algum você se apaixonar por alguém que tem a mesma coisa que você tem, seja seus peitos ou que você carrega no meio das suas pernas, ok? Por que não tem problema? Porque o que conta é a forma como você é com Deus, tá? O Endo sempre fala isso pra mim. Sempre. Assim, ó, você gostando de uma pessoa altera o que você é aqui dentro? Eu falo, não tem problema nenhum. Assim, ó, então se o que você gosta não altera todos os seus respeitos em relação às leis do divino, por que seria um problema você gostar de outra mulher? Por que seria um problema você gostar de um outro homem, sendo que isso não muda o fato de que você respeita o que Deus colocou pra gente, se você respeita o que o nosso irmão maior Jesus Cristo veio pra estar nos ensinando. E Ju, como assim que é a questão de estar respeitando as máximas de Cristo? Bom, a gente começa pelo básico, né? Amar uns aos outros como a si mesmo. Isso é o básico, sabe? O básico. Sabe aquele momento que com o básico você viveria bem a sua vida inteira? Inteiríssima. Começamos por aí. Agora, qual que é a confusão que muitas pessoas não entendem, que são espíritas ou que têm um pouco de entendimento sobre a espiritualidade e também sobre a reencarnação, que confunde do porquê que uma pessoa, ela só consegue, ela se apaixona por uma outra mulher. Ou um homem se apaixona por um outro homem, ok? Eu vou dividir as perguntas, porque se eu for falar sobre a transexualidade junto com a sexualidade, minha cabeça vai dar assim, ó. Então não vai dar certo. Vamos lá. Eu vou fazer um desenho super explicativo pra vocês entenderem como... Ai, meu Deus. Aí, pronto, voltou. Pra vocês entenderem como que isso funciona. É o seguinte. Ó. Todos os nossos bonequinhos palito eu chamo a Letícia Albuquerque, tá bom? Se a Letícia estiver na live, Letícia, você continua sendo dona dos bonequinhos dessa live, tá bom? Vamos lá. Vou fazer vocês muito felizes. Tá vendo esse bonequinho aqui? É tu. Não interessa se você não chama Letícia Albuquerque, o meu bonequinho chama. Tá vendo esse bonequinho aqui? Olha só como ele tá iluminado. É você. Acontece que esse carinha aqui, esse bonequinho, tá representando a sua encarnação atual, tá bom? A sua vida atual. E o que acontece quando a gente não entende por que nós acabamos nos interessando por ambos os gêneros ou por todos os outros gêneros que existentes atualmente? Vou colocar aqui pra vocês um balãozinho em cima da cabecinha do personagem, do nosso protagonista aqui, do nosso assunto, pra tentar explicar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Quando a gente fala de vida, vamos colocar aqui. Qual que é o símbolo do feminino? É aquele, entendi, lembrei. Eu vi o desenho. É esse aqui? Tá parecendo, lembrei. tá parecendo um professor de história. Aí aqui é o desenho do, né, pra cima e avante dos meninos. Beleza. Ó, é o seguinte. Aqui, vocês têm que usar a imaginação. A gente começa por aí, tá? Ó, vamos supor que aqui na sua vida você tenha nascido com isso aqui. Se você não sabe o que é isso aqui... Oh, meu Deus, vamos lá. Isso aqui é o símbolo do feminino. Tá bom? E o outro é do masculino. Beleza? Conseguiu entender? Isso é sua encarnação presente. Vamos deixar as coisas um pouquinho mais complicadas. Isso é encarnação presente. O que a gente não tem compreensão, às vezes, quando a gente fala em relação à espiritualidade envolvendo esse assunto. Sobre as pessoas não entenderem por que alguém que nasce em um corpo gosta de uma mulher, sendo uma mulher, ou vice-versa. Vamos lá. É o seguinte. Quando a gente fala em questão de reencarnação, qual que é a primeira coisa que a gente tem que recordar?
Alguém arrisca? Quando a gente fala de reencarnação, qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Quem arrisca? Vamos ver se alguém dá um palpite certo. Quem arrisca a resposta? Quando nós falamos sobre reencarnação, qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Lembrando de vidas que nós já tivemos. Alguém arrisca? Tchan, 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 tchan. Será que alguém vai dar um chute? Será que alguém vai arriscar? Ou vai deixar quietinho? Não necessariamente. Vocês deram respostas corretas, mas não com o assunto que a gente tinha que estar falando. Quando a gente fala de vida anterior, a gente tem que entender que não foram todas as vidas que nós viemos com a mesma distinção de gênero. Nós não viemos com a mesma distinção de gênero. E qual que é essa distinção de gênero? É se você nasceu um homem ou se você nasceu uma mulher. Nós não sabemos disso. Então, se para você é uma surpresa, vamos te dar uma dupla surpresa. Se você hoje nasceu, hoje não, né? Se você nessa vida encarnou como uma mulher, não significa, Fro, que nas outras encarnações você veio uma mulher, ok? Quando você nasceu aí forte, viril, um homem de sucesso, não significa que em encarnações anteriores você veio sempre um homem viril e de sucesso. Um homem. Deixa o viril de sucesso pra lá, porque pode ser coisas que, né? Um homem. Quando a gente tem consciência disso, qual que é o segundo passo para nossa informação fazer mais sentido na nossa cabeça? Quando você tem conhecimento de que você já viveu várias outras encarnações e que nelas foram gêneros diferentes, ocorreram paixões diferentes. Ou seja, nas vidas que você viveu, além de ter tido paixões diferentes, tem outra coisinha que você esquece. Que você simplesmente esquece. O que é mais comum? O que é mais comum quando a gente tá nessa nossa sociedade zona de hoje em dia? É mais comum vocês verem casais formados sobre um homem e uma mulher. Não vamos entrar nesse assunto polêmico. Eu só quero que vocês entendam, para ficar mais fácil e compreensível o que eu quero explicar para vocês. Nós temos esse entendimento. Só que, quando a gente recorda que teve, aqui nas vidas anteriores, várias encarnações com uma distinção de gênero diferente, qual que é a outra coisa que a gente esquece? Que nessas vidas com distinções diferentes, nós amamos pessoas. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Em momentos diferentes, ou talvez até junto? Pode. Mas qual que é a importância desse reconhecimento em uma vida que vai vir? Vou te explicar. É o seguinte. Aqui, já levanto pra vocês aqui o negócio, aqui, a lousa. Ó, aqui é você e uma encarnação. Ai, gente, meu coração não tá aparecendo pra vocês, mas é um coração, tá? Finge que vocês estão vendo bonitinho. Ó, isso aqui é a sua vida anterior, tá? Suas outras vidas. Vamos pegar uma em questão. Não que eu tô falando que realmente a sua vida anterior você foi, que eu vou estar falando que você é aqui. É só uma suposição para ficar mais fácil e entendimento. Ah, tá, alguém me lembrou de beber água. Obrigado, não sei quem foi. Mas pega essa visão que eu tô falando pra vocês. O que aconteceu? Vamos supor que na sua encarnação anterior, você foi um boy, você foi um homem, e você era completamente apaixonado ou teve um momento de paixão muito forte por uma mulher, certo? Ó, vamos lá. Ó, você era um homem e você teve um momento de paixão muito grande por uma mulher. Vocês viveram uma paixão extremamente forte. E teve aqui um resquício, depois do desencarne de vocês dois, para complementar o relacionamento de vocês. Tá, mas o que é resquício de encarnação? É o que vocês chamam de karma. Eu chamo de resquício de vida. Resquício de vida, para mim, que explicado pelo Endo e pela Lucy, são coisas que ainda precisam ser resolvidas e acertadas em outras vidas, ok? Então, resquício de vida é o que precisa ser resolvido ainda, o que muitos chamam de karma.
tá? O que alguns chamam de karma. Não necessariamente, porque se você precisa só ver, conversar e abraçar a pessoa por mais uma vez apenas, isso não é um karma. Isso é um resquício de vida. É o que faltou para que vocês consigam se colocar em acordos um com outros e seguirem tudo o que já passou. Isso é um resquício de vida, ok? Aí vocês dois morrem. Bem trágico. Nossa, meu Deus, que tragédia. Vocês dois morrem. Vamos colocar a cruz aqui. Era pra ser uma cruz. Vocês fingem que... Não, ficou muito feio. Vocês dois desencarnam. Cadê o pagador? E aí surge novamente a oportunidade de vocês estarem regressando à Terra. E coincidentemente uma ova, né? Espiritualidade sabiazíssima. E o que acontece? Quando o plano espiritual reconhece que vocês dois vão reencarnar, ou pode ter uma diferença não tão grande, não tão absurda de idade, assim, né? Vocês dois reencarnam. Essas duas almas reencarnam. Só que, qual que é o rolê? Quem escolhe a nossa sexualidade, assim dizendo, não a sexualidade, a nossa distinção de gênero, somos nós. Ah, eu não sabia. Aí alguém que não se identifica com o corpo que vem fala, eu não posso ter aceitado vir com esse corpo que não me agrada. Calma aí, calma aí. É o seguinte, quando a gente vai reencarnar, a gente tem uma conversa gigantesca com a galera do plano espiritual que tá tomando conta da gente, tá? E nós decidimos o que é melhor para que nós conseguimos quitar as dívidas, cumprir com o que nós temos que estar cumprindo. Então, se você, por um acaso, nasceu com alguma parte do seu corpo que te desagrada, foi você que escolheu. Então, se eu escolhi nascer com essa sobrancelha rala, que me estressa de vez em quando, foi escolha minha, ok? Se eu escolhi nascer com um corpo distinto aqui na Terra como feminino, a escolha foi minha. Se eu decidi vir com o cabelo igual ao do meu pai e não cacheadinho igual ao da minha mãe, a escolha foi minha. Nós escolhemos as nossas características físicas antes de reencarnar, tá? Não adianta você bater o pé e falar impossível. Impossível. Eu não vou discutir com você, porque se você defende essa sua visão, eu estou aqui apontando a minha para poder dar explicações da live de hoje. Tranquilo? Vocês escolhem o corpinho que vocês estão vindo. Só que aí, o que acontece? Quando vocês, alma, quando vocês em espírito, foram discutir sobre o que vocês precisariam estar passando na encarnação que estaria por vir, vocês dois escolheram o melhor cabimento de gênero para estarem vivendo aquilo. E vocês, de vendo o que precisava estar sendo melhorado, falaram assim, olha, é mais pertinente estar nascendo um homem para estar vivendo. Então, plano espiritual, ok, tudo certo. Se é assim que você vê, a gente vê a autorização e consegue passar para você tudo bonitinho. Aí vocês voltam, vamos passar aqui. Vou circular vocês mortos para vocês entender. E agora vocês dois nasceram, dois homens. E vocês se apaixonam. Deixa eu fazer o pra cima e avante. E vocês se apaixonam. Ficou horrível isso aqui. Calma que vai ficar... Fica complicado, mas fica fácil depois de vocês entenderem. Prometo. 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 Ó. Só que vocês escolhem vir homem. Só que nessa encarnação aqui presente, vocês viveram um romance. Vocês viveram um amor. Gente, para de fazer piada e presta atenção na live, fazendo um favor. Vocês decidiram vir assim em uma vida anterior. E vocês se amaram muito aqui. Às vezes até morreram como um casal. Morreram casados, morreram com um relacionamento muito sério. Ou com uma paixão muito absurda. Então, o que acontece? Quando vocês reencarnam, cada um em um corpo novamente diferente, e por essa questão vieram como homens, ainda existe de lembrança de vidas anteriores o envolvimento de vocês. Aí vocês se encontram e não sabem o que acontece, porque a sua vida toda você sempre foi super, super apaixonado por mulheres, só que de repente aparece um homem na sua vida que muda completamente a situação do que você sente. Isso aqui também vale para você que também é mulher. E a gente não entende isso. A gente não entende por que uma pessoa mexe tanto com a gente, sendo que não é correto.
a gente está vivendo dessa forma. E é nisso que muitas das vezes a gente acaba se confundindo. Porque a gente esquece dessa parada aqui. A gente esquece que a gente teve várias vidas com um gênero diferente. E que em cada uma dessas vidas que nós tivemos, que nós portamos um gênero diferente, a gente também teve uma paixão. E acontece que essas paixões, ainda assim, o envolvimento com qualquer alma que seja, com qualquer pessoa que seja, nós temos o quê? Resquícios para estar sendo tratado com essa pessoa. Tem ainda algumas coisas que precisam estar sendo resolvidas com essa pessoa. E se foi uma relação afetiva, se teve amor envolvido em tudo isso, vocês têm que entender que, por mais que na cabeça de vocês é completamente absurdo você ser um rapaz e estar completamente apaixonado por um rapaz, é alguma coisa normal. Porque não importa o corpo que vocês estão vivendo na vida de hoje, e uma vida anterior houve uma paixão, tá? Então, se isso aqui pede para estar acontecendo e mesmo assim incomoda muito vocês, vocês têm que entender isso. Não é que é errado, porque na realidade, o nosso espírito não tem distinção de gênero nenhum. Nenhum. Não tem genital no espírito. Não tem, tá? Não tem. E isso acaba sendo uma coisa que complica muita gente, tá? Então, vamos supor que para você conseguir ter esse relacionamento com essa pessoa, você naturalmente teria que se sentir, nem que seja um pouquinho, atraído por outros rapazes. Não precisa ser 100%, tá? Só rapazes, mas tinha que ter algum interesse sobre. Então, sem essa condição, vocês não conseguiriam estar quitando algum resquício que passou na vida de vocês anteriormente. E é isso que a gente não entende. A gente não entende isso. A gente não entende como que isso pode ser verdade. Como que realmente não tem problema nenhum. Porque não tem. Não tem problema você ser um homem e gostar de um homem, ou você ser um homem e gostar de mulher e de homem, ou vice-versa. Não tem porquê. Porque o que muda é a forma como você pensa em relação a Deus. O Endo sempre fala comigo, não interessa a pessoa que você se relaciona. O que importa é a forma como você é com Deus. Se você está gostando de uma mulher e você respeita os seus irmãos, você está seguindo as regras que Deus, as leis, regras, é absurdo. As leis de Deus em relação ao que a gente tem que estar cumprindo, tá? E, cara, se alguém apontar o dedo na tua cara e falar assim, é porque isso tá errado! Assim, errado é você, cuida da sua vida. Eu não tenho paciência, tá? A gente tem que começar por aí. Porque se alguém apontar o dedo na minha cara e falar assim, ó, você vai arrancar a bermuda que você tá. Menininha linda não pode usar cueca. Eu comprei com o meu dinheiro, eu uso o que eu quero, entendeu? Então, se isso incomoda alguém, o problema já não é meu, já não me pertence. Porque eu sou bem resolvida em relação às... Bom, sou bem resolvida em relação a algumas coisas que, né, a gente acaba sentindo. Agora, eu vou abrir para perguntas, para depois dar continuidade sobre a transexualidade. Eu vou até aproveitar o mesmo desenho, porque vou só apagar aquele ali. Mas antes disso, vou tomar uma água, vou puxar os comentários e quero que vocês falem se vocês conseguiram compreender ou querem que eu explique de novo. Lembrando que eu vou explicar de novo na velocidade da luz, ok? Muito obrigada, inclusive, para quem mandou os presentinhos. Muito obrigada para quem mandou os presentinhos, tá? Porque vocês estão contribuindo e a contribuição é importante, porque apoia o trabalho pra caramba, porque fica 2h30 aqui, 2 horas sentadinho aqui explicando pra vocês. É isso. Conseguiram entender? Ficou claro pra vocês? Olha, é Tama? Toma. Então, sobre o relacionamento aberto, nunca tive nenhuma pergunta em relação a isso. Obrigado pelo presentinho, Rato de Praia. Mas é isso. Ju, eu tava na aula. Cheguei só agora. Só peguei metade da explicação. Richardson, o que você quer que eu explique novamente pra você? Cheguei no finalzinho, mas entendi. Certo. Então, eu vou passar só uma recapitulaçãozinha fácil pra vocês enquanto eu tomo água, tá? Lembrando que quem saiu agora, muito obrigado pelo tempo que ficou. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar conhecendo novas pessoas, ok? Bom, resumidamente, nós temos que lembrar que, para quem crê em reencarnação, entende
porque o tema tá voltado para quem tem pelo menos uma pequena compreensão sobre a crença de estar tendo mais de uma vida, ok? Vou falar sobre sexualidade, transexualidade, e esse é o tema da live de hoje, porque tem muita gente que pergunta. Então depois eu vou deixar isso aqui lá no YouTube, depois eu vou fazer mais videozinhos, porque dá pra me aproveitar esse roteiro aqui e fica muito, muito, muito mais fácil. Como pode resolver o quê? Ah, tá. Ô, Jéssica, infelizmente essas não são as perguntas voltadas, porque eu quero perguntas voltadas para o tema, tá? Fazendo um favor. Ai, que bom! Mas o filme de Allan Kardec é muito bom. Olha, eu quero lembrar vocês que eu falei dos assuntos não resolvidos pra gente envolvendo a questão afetiva e amorosa, tá? Não estou falando sobre necessariamente, tanto que são só exemplos, tá? Não tô falando necessariamente. Tá bom, Richardson, se você vai ver, amanhã eu vou postar ela. Vou postar 3 lives amanhã. Essa vai ser a terceira, tá? Vai estar live de número 3. Não, live de número 24. É. Não dá pra me falar sobre a troca de energia durante o sexo, porque não vai na live. A gente tá falando sobre a questão da sexualidade, não sobre a relação sexual. Que também é interessante, é um assunto muito legal. A gente tá falando. Ok, daremos continuidade. Então, quero que vocês entendam que nós temos várias vidas que já foram vividas. Em cada uma das vidas já vividas, não necessariamente você foi sempre mulher e você foi sempre homem, tá? Você teve várias vidas com gêneros diferentes, tá? Então, às vezes, no seu envolvimento em uma vida anterior com a pessoa, você pode ter sido mulher ou ter sido homem, e esse relacionamento aconteceu. Então, quando vocês desencarnaram, passado algum tempo, talvez passado até algumas vidas em questão, vocês ainda ficaram com algumas coisinhas para estar resolvendo uns débitos, assim dizendo, né? Esses resquícios de alguma coisa que tinha que estar sendo cumprido um para com o outro. Então, esse resquício, essa coisa para cumprir, pode ser só um olhar, pode ser um bom dia, pode ser um boa tarde, pode ser vocês realmente voltarem a ter algum relacionamento, se relacionarem por pouco tempo, tá? Ou somente ter, assim, o privilégio de se conhecerem e serem bons amigos. Não necessariamente que porque foi, né? Mas aqui vai acontecer o quê? Um interesse além da amizade. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, se para resolução de outros problemas kármicos que vocês tenham, foi decidido que para vocês estarem vivenciando isso, ambos tiveram que nascer como homens e houve esse afeto, não é para vocês ficarem se culpando por conta disso, porque isso aqui é meramente normal. Afinal, você já teve várias outras vidas dessa forma. E o que importou em todas elas foi a paixão que você teve. Então é natural que você não se recorde disso. Você não vai se recordar disso. Porra, foi um homem ou foi uma mulher? É importante? Para alguns é. Para mim não faz diferença. Entende? Para mim não faz diferença nenhuma. Tá? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu sei que o envolvimento aconteceu e que se agora a pessoa é mulher e eu tenho algum tipo de atração, tudo bem, a gente se relaciona. Se a pessoa for um homem, tudo bem, também me relaciono. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Ok? Então, mas aí a gente tem que ver se ela odeia, se ela é muito homofóbica e ela odeia pessoas que são transgênero porque ela tem uma dificuldade de compreensão. E quanto mais falta de compreensão a gente tem sobre um assunto, mais é o que a gente tem que estar resolvendo naquela vida. Só que não é uma coisa fácil. Como é que você fala pra alguém que é transfóbico, homofóbico, que ele tem que estar curando isso nessa vida? Você não fala. Você vai tomar uma bufetada na cara, vai falar que você apoia, e se você for, se você apoiar, não tem problema nenhum, mas pode ser uma coisa que acaba sendo um pouco chato. Pra caramba. Muito chato. Pra caramba. A gente tá resolvendo. Vamos falar agora sobre o nosso ponto 2, que é sobre a transexualidade. Outro tema que eu adoro de paixão. Ok. Vou estar usando o nosso primeiro carinha aqui, porque dá pra pegar o gancho com ele pra gente estar continuando nossas explicações. Vamos fazer a leitura da pergunta. A gente já fez a explicação 1
Vocês mandaram perguntas relativamente convenientes com o assunto e algumas perguntas não convenientes com o assunto. Mas deu o tempinho que eu me estipulei pra estar podendo conversar com vocês. E agora, calma aí. Não sei se os crimes passionais eles possam ser resquícios, tá? Se for um resquício muito absurdo. Na verdade, não, crime passional não. Quando a gente fala de morte, tem alguma coisa muito estranha no meio, tá? Muito estranha no meio. Bom, eu pensei na morte. Se não for a morte, a gente tá no... né? Ponto de número 2. É errado me sentir um homem em um corpo de mulher, ou se é errado eu me sentir uma mulher em um corpo de um homem. E qual que é a visão que o Endo fala da espiritualidade voltada comigo em relação a isso? Vai seguir basicamente a mesma ordem. É o seguinte. Vamos ser claro e direto. Não tem problema nenhum. Cacete. Nossa senhora, a gente pensa, a gente complica muita coisa e não tem problema nenhum em relação a isso. Acontece que nós temos dificuldade de estar compreendendo isso. Então, quando a gente fala assim, mas tal pessoa quer tirar os seios. Não pode! Querido, querida, escuta o tio aqui. Quando a gente fala de coisas que já acontecem aqui na Terra, houve a permissão de Deus para estar acontecendo isso. Então, se existe como uma pessoa que nasceu com órgão genital masculino ficar com uma cirurgia com órgão genital feminino, se isso acontece, é porque teve a permissão de Deus para a pessoa que tem a capacidade de estar realizando e descobrindo essa cirurgia e estar fazendo ela. Tudo o que existe na Terra teve a permissão de Deus. Tudo. Desde as maiores atrocidades até as maiores coisas boas. Tudo. Por quê? Porque nenhuma folha sequer cai sem a permissão de Deus. Então, se você tá achando ruim o seu colega, seu amiguinho, tá fazendo uma cirurgia para tirar os seios, o problema é seu. Porque se acontece, é porque Deus permite. Tudo. Desde as maiores atrocidades até as maiores coisas boas. Tudo que acontece tem a permissão de Deus. O Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ele coordena um planeta inteiro, uma galáxia inteira. Então, por que vocês acham, não vocês, talvez vocês, mas não sei, se tiver alguém aí, vai pra você. Se não for pra você, vai pra alguém que tá perto. E vice-versa. Por que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade em falar que é errado isso? Não é possível uma pessoa encarnar, nascer com um corpo feminino, que é o meu caso, e não se sentir uma mulher. Não é possível. Não tem cabimento. Não tem lógica. Porque você está desrespeitando o presente que Deus colocou para você. E eu conversei muito isso com o Endo. Eu falei assim, olha, por um acaso eu estaria desrespeitando o que Deus me presenteou se eu retirasse os meus seios? Eu estaria negando a minha existência? Como? Como assim caiu, gente? Sério? Vocês querem que eu volte desde onde? Tá normal ou tá ruim? É só a gente falar de assunto assim que a live trava. Eu acho isso maravilhoso. Nossa Senhora Aparecida. Tá normal. Olha, a grande maioria falou que tá normal. Então, se pra você que tá só a imagem travada e tá o áudio saindo, sai da live e entra de novo. Tá? Tá bom? Vamos lá. Quando eu conversei com o Endo, isso a gente já entra no terceiro ponto, que eu vou estar conversando sobre a minha pessoa com vocês, mas vamos estar voltando nesse assunto aqui. Quando a gente tem a recordação de que nós já tivemos várias outras encarnações e que em cada uma das encarnações que nós vivemos, que nós estávamos presentes, a gente nasceu com um gênero diferente.
Se você tá aqui na Terra, gente, o planeta é velho pra chuchu, tá? É muito velho, cara. Muito velho. Muito velho. Então, se você tá aqui na Terra, no mínimo, umas 500 vidas você já deve ter tido. No mínimo. Porque, pelo amor de Deus. Não, se não tiver... Não, é muita vida. Mais que 500. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. A gente já viveu muito aqui, tá bom? A gente já viveu muito aqui no planeta. Então, você já teve vidas em várias partes do país, em várias partes do mundo, tá bom? Sendo um homem, sendo uma mulher, sendo você, e é o que importa. Então a gente fala assim: ah, mas é um absurdo. É um absurdo, eu não consigo aceitar. Como que uma pessoa que tem o que nasce com o que nasce, não consegue ver que ela nasceu com aquilo que ela tem? Meu amor, quem falou que a pessoa não tá vendo que ela nasceu com o que ela tem? Ela vê sim, e desagrada muito, não deixa contente, entristece, amargura a gente morre por dentro, por não compreensão. Então, o que vocês têm que entender? Lembra, eu não vou chorar, eu não posso chorar, hein? Talvez depois eu chore, mas agora eu não posso chorar. Então, o que acontece? Quando vocês têm essa consciência de vida anterior, se você, presta atenção, presta atenção. Quando a gente está falando de vidas vividas, e hoje você viveu, hoje você vive, no caso, você nasceu com um corpo considerado aqui por nós do planeta um corpo feminino, você pode ter tido muitas outras encarnações que talvez a grande maioria tenha prevalecido, talvez a grande maioria tenha prevalecido como um homem. E você carrega toda essa energia, toda essa questão máscula junto com você. Então você tem dificuldade de, nessa encarnação em questão, estar aceitando o corpo que você tem. E mesmo assim, se você aceita e reconhece que é o que você tem, que é o meu caso, você mesmo assim decide que não é aquilo que você quer. Então eu aceito de ter entendido. Quando a gente fala eu aceito o corpo que eu tenho, é que nós entendemos o corpo que a gente tem. Não é um aceitar de viver assim para sempre. É um aceitar de compreender que se for essa situação que está aqui, é essa situação que está aqui. E eu não posso fazer nada. Eu não posso chorar. Eu não posso me bater. Eu posso. Eu posso. Mas são situações que não vai fazer eu nascer novamente com uma questão que eu gostaria que tivesse nascido. Porque eu já nasci. Certo? Sabe o ditado, tipo assim, para melhorar tem que nascer de novo? Então, para essa mudança, teria que nascer novamente. E vai lá saber se eu vou nascer com a questão que me agrada. A gente não sabe. A gente não sabe, a gente não faz ideia dessas questões. Então, quando uma pessoa tem dificuldade de estar conseguindo aceitar o corpo em que a alma está carregando. A alma que está. Vocês entenderam? Calma aí. Slowing, devagar. Quando o colega, o amigo, a amiga não tem compreensão, é porque é difícil, tá? É difícil. Muito difícil. E às vezes essa dificuldade é a missão que a pessoa tem que estar passando. Não é sempre, tá? É às vezes. Existem missões e missões, pessoas e pessoas. Então, se uma pessoa nasce com um corpo masculino e tem dificuldade e não aceita isso, talvez todo esse processo que ela tem que estar passando de dor, sim, de dor. De dor, de estar sofrendo, de não estar compreendendo o que está acontecendo, seja o que ela tem que estar passando. Até a transição real do gênero também possa ser um processo que ela tem que estar vivendo. Quando a gente fala disso aqui, são várias vidas, muitas coisas. E cada vida, quando você retorna, vai ter situações nessa encarnação que você vai viver que vai ser gatilhos de sensações já vividas. Não necessariamente você vai recordar, tipo, nossa, uma coisa que eu não costumava me frustrar, agora tá me incomodando muito. E eu não sei por quê. Eu não sei por que isso me incomoda. Por que isso tá me estressando tanto? Por que tal pessoa me estressa tanto? Por que tal situação me estressa tanto? Eu, hein? A vela deu um pipoco e caiu um pedaço da faísca dela lá no pratinho que ela tá queimando. E começou a pegar fogo no pratinho. Não no pratinho, mas no que caiu, o que tá no...
Foi muito esquisito o que aconteceu aqui agora. Mas tá pegando fogo. Não sei se eu apago, você me preocupa. Se eu for apagar, vai apagar a vela. Ai, meu Deus do céu. Não quero que queime o presente que a minha mãe me deu! Tá, eu vou deixar pegando fogo ali, porque o problema é tá... Eu não faço ideia do que significa. Eu sei que é um assunto muito tenso. A vela que eu coloquei para proteção da live, ela tá com a chama extremamente baixa desde a hora que eu acendi, porque é um tema que não é muito falado e é uma coisa que é muito difícil. O Endo e a Lucy me avisou, mas mesmo assim assusta um pouquinho. Agora que a chama da vela começou a ficar um pouquinho mais alta, mas ela tava tipo assim. Agora tá assim, tá? É. Não deixa de ser incomum, mas é uma coisa que a gente espera. Uhum. Tá, tá. Ó, deu pra você? Olha, eu não sei se é difícil aceitar quando a gente é mãe, porque eu não sou mãe. Não respondendo com grosseria, respondendo com a minha sinceridade. Eu sou uma pessoa que conversa extremamente tudo com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Literalmente com qualquer pessoa. Então, 3 anos atrás, eu fui tentar conversar isso com a minha mãe. Desde os 14 anos de idade, 7 anos atrás, eu acho muito esquisito ser mulher, eu acho muito esquisito. É muito. Eu entendo agora. Entendo, tipo, porra, é o corpo que eu tenho, fazer o quê? Se eu dançar uma catira, fazer dança da chuva, né? Sei lá, fazer um pedido pra alguém muito específico, vai mudar alguma coisa? Não vai. Não vai. Não vai. Só que eu converso muito com a minha mãe. A minha mãe, ela assim me aceitou abertamente desde os meus 14 anos de idade. Quando eu peguei e falei assim pra minha mãe pela primeira vez: Ô mãe, é o seguinte, eu tô gostando de uma menina. Aí ela fez aquela reação de mãe: Você tem certeza? Eu falei: Tenho. Ela, mas como é que você sabe que você gosta? Eu falei assim: Porque eu gosto. Essa paixão que tem nos filmes que a gente vê junto com o pai, eu não sinto por um menino. Eu sinto uma menina. E aí? E aí? Tem problema? Aí foi aquele choque pra minha mãe. E depois que eu falei pra minha mãe, eu me senti no direito de viver exatamente tudo aquilo que eu queria viver. Crianças, não façam isso em casa, tá bom? Não saia no dia do seu aniversário e corte seu cabelo escondido. Sua mãe pode chorar por 3 dias, seu pai fica uma semana sem conversar com você. Porque eu contei com 14 anos de idade, né? E nessa questão, quando eu contei pra minha mãe, eu falei assim: pronto, agora eu posso viver exatamente tudo que eu quero. Então eu já queria jogar fora todas as minhas roupas e que ela comprasse tudo roupa de moleque pra mim. Porque é o que eu acho legal. Eu acho fino e lindíssimo, lindíssimo, roupas femininas. Em corpos pra mim admirar. Não necessariamente no meu, tá? Mas eu fico com um nojo de vestido, fico muito lindo. Nossa senhora. Mas são questões que, tipo assim, mãe, quando a gente tá nessa questão de gerar, eu acho que a minha mãe talvez sinta culpa. Eu acho que algumas mães sentem culpa. Eu errei no quê? Será que eu pensei alguma coisa durante a gestação para fazer o meu filho gostar de homens, para fazer a minha filha gostar de mulher, para fazer com que o meu filho não se sinta um homem e se sinta uma mulher? Como que eu olho para uma pessoa que eu chamei 21 anos de vida, de filha, e chamo de filho? Eu acho que isso nunca vai acontecer, tá? Pausa para não chorar. Eu acho que isso nunca vai acontecer, sabe? Todos os meus familiares, há 21 anos, me chamam de Júlia. E aí? E aí?
Só que desde os 19, eu quero conversar com todo mundo e não consigo. Eu conversei com a minha tia, eu chorei horrores. Até a minha prima, que eu tenho assim um contato muito, muito mais próximo, de brincar, de muito mais intimidade de determinados assuntos, eu tive medo de conversar. Por quê? Porque quando eu fui conversar com a mamãe, lá em 2019, eu não tive uma recepção muito boa. Não tive. E a minha mãe, ela é minha âncora pra um montão de coisa, sabe? E aí, eu converso com... Não é pra lá ser triste. Eu converso com uma pessoa muito importante pra mim. E eu falei que eu tava morrendo de medo de conversar com a minha mãe. De novo. De novo. E aí a mamãe ligou hoje. E eu fiquei morrendo de medo de conversar de novo com a mamãe. E aí eu peguei e quase que sem voz eu falei: mãe, ó, eu quero conversar com a senhora um negocinho assim que a gente tentou conversar 3 anos atrás, só que você não deu a resposta que na época eu queria e agora eu quero estar conversando com você. Eu posso? Aí ela falou assim: é o negócio dos peitos, né? Você vai arrancar? Eu falei: vou! Ê! Ê! E aí fica aquele negócio. Eu conversei com ela e ela pegou e falou assim: filha, é o seguinte, não é porque eu vejo o mundo de uma forma que você tem que ver. Você não precisa da minha aprovação pra ser você. E realmente eu tava esperando a aprovação da mamãe pra ser uma pessoa que eu tento ser desde os meus 14 anos de idade, tá? E viver uma vida dupla é um pé no saco. É um pé no saco. Então toda vez que alguém fala assim: nossa, você tá linda hoje. Eu falo: obrigado. Mas eu não recebo o linda como, tipo assim, a Júlia está bonita. A pessoa está bonita. Entendeu? Então, nossa, você está maravilhosa hoje. A pessoa que eu sou está maravilhosa hoje. Porque, dada a nossa língua portuguesa, pessoa e alma são palavras femininas. Então, a gente tem que colocar na regra bonitinho para estar falando. Então, eu sempre faço essa troca. Então, se alguém fala assim: olha, você está muito linda hoje, a minha alma está bonita hoje. Porque é minha alma. É minha alma. A minha pessoa. Não sou eu. Ah, mas você chama Júlia. Uai, e eu não sei? Faz 21 anos que me chamam assim. É claro que eu sei que meu nome é Júlia. Oxi. Tá escrito no RG, gente. Te juro, é Júlia. Tá lá no RG. Lá no RG. Então, como que eu vou falar assim? Ah, mas me incomoda. E aí? E daí que faz 21 anos que você, que é meu familiar, me chama de Júlia? E daí? Eu jogo fora o nome. Não jogo fora. Eu entendo. Pra mim é o nome desta encarnação. Mas não signifique que seja o nome que eu gosto que vocês me chamem. Ok? E eu tinha que vir conversar com vocês porque é um pé no saco. É um puta pé no saco ficar tendo uma vida dupla. É horrível. Horrível, horrível. É um tédio agonizante. Tá? E 3 anos atrás, quando eu tava falando isso com vocês, que eu fui conversar com a minha mãe e falei assim: ó, mãe, é o seguinte, eu não me sinto legal com isso aqui, não tem como trocar nada do que tá aqui, mas eu não gosto, tá? Eu não gosto. Então eu não gosto do meu cabelo comprido, porque eu não gosto. Eu não gosto, não adianta. Eu tô esperando a promessa acabar e eu vou cortar esse cabelo, não adianta. Ah, mas não corta, seu cabelo tá lindo. Mas em momento algum eu falei que o meu cabelo tava feio. Eu não sei onde é que vocês estão com essas cabeças de vocês. Eu sei que meu cabelo é lindo, maravilhoso, mas eu não gosto dele assim. Entende? Não gosto, não adianta. E quando a mamãe falou isso, eu não escutei o que eu queria ouvir da minha mãe, eu fiquei extremamente triste. Eu fiquei extremamente triste. Eu fiquei extremamente bravo e triste. Muito bravo e triste. Aí, o que eu fiz? Eu tava chorando muito. Nossa senhora, eu desidratei com força nesse dia. E eu falei pra Lucy me fazer esquecer. Falei assim: ó, Lucy, faz o seguinte.
um favor só. Nunca te pedi nada tão importante na minha vida. Pega toda essa sensação e joga fora. Porque eu tenho que ser a filha, eu tenho que ser a neta, eu tenho que ser a sobrinha, eu tenho que ser a Júlia. Então, eu tenho que ser essa pessoa. Senão as pessoas à minha volta não vão ser felizes. E sim, eu me preocupo muito com as pessoas à minha volta. Porque minha família é tudo que eu tenho. Minha família é tudo que eu tenho. Entende? E aí, semana passada, eu tava sentado na cama. E aí a Lucy veio e falou assim: Ó, é o seguinte. Eu não sou gaveta pra ficar guardando coisa. E eu não entendi na hora. Eu falei assim: uai, como assim? Não é gaveta pra ficar guardando coisa. Aí ela colocou a mãozinha na minha cabeça e me fez ter consciência de tudo que eu pedi pra ela esquecer. Aí eu chorei mais ainda. Chorei horrores. Chorei horrores. Nossa Senhora. E falei, não vou. Não vou. Por quê? Porque a minha imagem está em jogo. São quase 32 mil pessoas que me acompanham numa rede social. E aí? Eu tenho que viver pelo meu trabalho e não por quem eu sou. Só que o meu trabalho é quem eu sou. É o que eu sou. E como que eu sou. E aí o Endo falou pra mim que enquanto eu vivesse desse jeito, a dor só ia aumentar. E eu simplesmente não quero. Não quero. Não quero. Então, assim, eu passei 7 anos Calma aí que a gente vai voltar pra uma live bem good vibes, tá bom? Nossa senhora. Não precisa entender. Se tá estranho, vai embora. Com toda a educação que eu tenho, tá? Aí o que é assim. Ó. Aí é assim. É muito difícil. Muito difícil. Ah. E aí, conforme eu vou ficando mais velho, eu vou tomando mais consciência das questões espirituais, eu vou aprendendo mais coisa e entendendo que não tem problema. E aí o Endo veio, o Endo quase nunca aparece, porque ele é muito mais ocupado. Quando eu não conhecia muita coisa ainda e precisava muito de amparo e de ajuda, ele ficava muito tempo comigo, sabe? Muito tempo comigo. Muito tempo comigo. E agora que eu estou maduro o suficiente, ele vem só quando a situação é extremamente difícil. Então a Lucy veio, a Lucy conversou comigo, e o Endo veio pra conversar comigo, sabe? E o Endo, eu considero o Endo o meu pai, cara. Porque, pra quem acompanhou a última live, eu não tenho um bom relacionamento com o meu pai. Tanto com o meu padrasto, quanto com o meu pai biológico. Não tenho. Então, todo o carinho que eu não tive deles, assim, direto, o Endo tem comigo. E quando o Endo chegou, o Endo me chamou de filho. E aí eu chorei mais que a vida, de novo. E aí ele falou assim pra mim: Ô amigão, enquanto você não esquecer que você não vai mudar nada do que você é, se você alterar uma coisinha no seu corpo, você vai continuar sofrendo. Então fala logo, porque você tem coisa pra fazer. E sim, o coisa pra fazer é o espiritual. Então fala, ó, para de se atrasar, porque você tem coisa pra fazer. E se pessoas deixarem de te acompanhar, é porque não tem que te acompanhar. Porque o seu trabalho requer que você seja inteiramente você. E já tá na hora, né? São 7 anos. Atrasando 3, que você pediu pra gente deixar você esquecer disso e você vive perdido por aí. Que legal!
Então eu vou falar sobre isso hoje. Eu vou fazer um vídeo, 2 vídeos específicos. 3, porque são 3 perguntas. 3 coisas. Já entrei na terceira sem nem pedir pra vocês deixar os comentários de vocês. Eu sou um puta pé no saco também, hein? Então, vou fazer mais vídeos amanhã pra estar postando aqui, explicando sobre isso. Vai ser curtinho pra caramba, obviamente. Mas vai ser basicamente, acho que é a única vez que eu vou estar conversando com vocês. Porque depois que vierem entrar pra conversar comigo, eu não vou falar assim, ó, não me chama mais de Tia Ju, tá? Me chama de Lucas. Eu gosto de Lucas, tá? Então é tio Lucas. Então, ao invés de Ju, fala Lu. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Entende? Eu sei o que tá escrito no meu RG. Eu entendo isso. Mas existe uma coisinha hoje em dia chamada nome social. É a forma como você se socializa com as pessoas. Então, não mata, tá? Não mata. O que me mataria seria o meu desgosto e não estar vivendo a vida que eu quero viver. Tá bom? Então, falei. Não posso dizer que eu estou leve. Sim, a Lucy voltou. Não posso dizer que eu estou leve. Mas é só para evitar. Então, com isso, eu quero que vocês saibam que mudou o nome do canal no YouTube, tá? Tá só Jovem Médium. Não vou colocar distinção nenhuma de masculino e feminino, porque pra mim, daqui uns 20 anos, eu não vou estar tão jovem assim, eu vou estar com 40 anos de idade, e não é possível que eu vou manter o canal como Jovem Médium. Não faz sentido na minha cabeça. Né? E nem sei se até lá o TikTok vai existir. Muito menos o YouTube. Mas a gente vive com isso. Né? A gente vive com isso. Vocês podem ter certeza que vocês sabendo dessa informação não vai mudar absolutamente nada a forma como eu explico as coisas, porque já acontecia com todas as outras explicações. O que eu peço é só respeito. Vocês não precisam aceitar, tá? Não precisa aceitar. Mas o básico de convivência humana, que é o respeito. Quem tem que me aceitar sou eu, não é vocês, tá? Quem tem que me aceitar sou eu, não é vocês. Então, eu me aceitando, eu aprendo a lidar com as adversidades da vida. Então, se alguém um dia apontar o dedo na minha cara, eu dou um soco. Brincadeira, a gente é espiritualizado, a gente não faz isso. Mas se precisar do soco, talvez eu dê. Mas é só por conta disso só. Senão não precisa, tá? Vai mudar o nome aqui do TikTok também. Não vai ser a Jovem Médium. Eu vou estar tentando colocar um underline no começo pra só deixar a Jovem Médium e ficar assim, tá? Basicamente. Só que caso vocês quiserem conversar comigo, eu ficaria extremamente contente se vocês me tratassem no masculino. Porque é o tipo de pronome que eu me sinto mais confortável, tá? Mas é que nem eu falei pra vocês. Se alguém falar assim, nossa, como você tá linda hoje, a minha alma está bonita. É assim que eu relevo a situação, ok? Agora, vocês podem abrir. Vou abrir vocês pra vocês. Abrir vocês não, pelo amor de Deus. Eu não faço. Não sou assistente de necro. Não, meu Deus, não faço isso. Gente, quem faz isso é o cara que trabalha lá no. Na necrópsia. Não faço isso. Não abro corpo nenhum. Não disseco ninguém pra ver o que tem dentro, tá? Pelo amor de Deus. Não sou serial killer. Ok. Quero agradecer por vocês que compartilharam a live e agradecer pelos presentinhos, que os presentes eles são voltados totalmente pro meu trabalho aqui, tá? Então eu vou estar usando o dinheirinho daqui porque agora o tio Lucas vai fazer um curso muito legal e lá no ano que vem eu vou estar tendo a oportunidade de estar tendo um consultório para estar atendendo vocês com uma terapia, uma das terapias holísticas que existem nesse planeta. Então, depois disso, vou ter mais propriedade para estar conseguindo atender vocês de verdade, tá bom? Utilizando tanto o conhecimento do curso unificado com a minha mediunidade. Fechou? E é claro, eu sempre esqueço o nome do contribuição. As contribuições, que são os presentinhos, são sempre bem-vindas. Agora, eu quero saber se ficou alguma dúvida sobre os 2 temas que a gente falou, que foi sobre a sexualidade e sobre a transexualidade. Tá?
E tá aberto para perguntas em questões agora, mas eu vou estar priorizando perguntas voltadas do tema, tá? Por gentileza. Então, tá aberto. Acabamos mais cedo hoje. Graças a Deus, Deus. Dá tempo de ver o que vocês estão falando. Quero saber de novo. Saber o quê? É Kátia ou é Kari? Kária, Luísa. O tarô, ele é uma forma muito interessante também de quem é médium ou de quem não tem, às vezes, que não tem conhecimento da própria mediunidade, mas a intuição também é uma forma da mediunidade estar trabalhando com a gente. O tarô é sim uma das formas que a gente está tendo conhecimento sobre alguma coisa que está passando com a gente. Tá? Lembrando que não significa que você sempre vai ter a resposta que você quer, e sim a resposta que você precisa. Falando em tarô, tem 3 pessoas, 3 tarólogos maravilhosos que eu tô recomendando para vocês que fazem atendimento online. Vocês pediram pra mim estar recomendando as pessoas que eu recomendaria de olhos fechados pra vocês. E aqui estão as pessoas que eu recomendaria de olhos fechados pra vocês. Lembrando que... Lembrando que eu não estou namorando mais o Michael. Tá bom? Ok? Não, Jean. O tarô não é necessário... É o Jean, né? É o Jean. Não, Jean, o tarô não é a leitura do futuro. O tarô é a leitura do que você precisa para aquele momento. Ou para estar te alertando sobre uma coisa que irá acontecer futuramente. E tem muita variável. Porque a leitura do tarô... A leitura do tarô... Não, Gabi, não quero namorar com você. Ê! A leitura do tarô... Ê! Para de perguntar se eu tô solteira. Ô, gente, vocês não tem vergonha na cara, não? Ah, que é isso, hein? Muda o rumo do assunto, hein? Pode parar com isso. Eu, hein? Ó, o tarô, o tarô, o tarô, ele é uma forma de você tá tendo conhecimento de algumas coisinhas pra você tá resolvendo agora. Ó, aqui a Mari é perfeitíssima e não faz só o tarô. A Mari é profissional em várias outras terapias holísticas. E isso é muito legal. Ô, Bi, eu também amo você, com todo o meu coração. Tem o Victor. O Vic também, ele faz radiestesia, leitura do tarô e faz mais um monte de coisa. A Cris, além do tarô, ela faz Lu Conquistando Corações. Você viu, gente? Vocês podem parar com isso. Tem um punhado de live que o pessoal pergunta se eu namoro. Não vejo singularidade com o tema. A Mari, o Victor e a Cris. Então aqui são os Instagrams, tá bom? São os Instagrams. A Cris, o máximo é que a Cris, ela faz leitura de runas também, tá? Não me pergunta que eu não vou saber explicar o negócio da runa. Eu já falei sobre o tema, sobre o tema. Já falei sobre o tema. A gente tá falando sobre o tema desde as 8h40. Agora acabou e eu tô abrindo pra perguntas. Ok? Tira print. Eu já avisei todo mundo que vocês iriam estar, talvez, entrando em contato, tá bom? Todos são maravilhosos. Todos, literalmente todos. A Mari, gente, a Mari, quando tá tendo a Feira Cultural e Holística aqui, a Mari é com certeza uma das pessoas que mais atende. Muito. Atende pra caramba. O pessoal gosta bastante da Mari, tá? A Cris também, porque a Cris ela faz leitura de runa. O Victor, ele é mais procurado com a questão da radiestesia, né? Mas também faz a leitura de tarô. Meu dia foi maravilhoso. Namora gatinho. Bia, Bia, Bia. Bia. Sobre os orixás, eu não sei muito o que falar. Ju respira. Edu, eu tenho dificuldade de... Sim, eu vou postar a live amanhã no YouTube. Só como tem 2 outras lives do mês aqui, que é a live do dia 1 e a live do dia 3, eu vou estar postando 3 lives amanhã. A do dia 3, a do dia 1, a do dia 3 e agora que é do dia 7. Então a terceira live de amanhã vai estar com o mesmo tema aqui. Vai estar sexualidade e transexualidade na visão espiritual, tá bom? Espiritual e não espírita, beleza? Ok? Lu, você tem atração por homem ou por mulher? Pelos dois, mas mais por mulher. Ô, Babi, depois você conta os trem lá. Você tem aula até 7h30 da noite? Eu acho isso absurdo.
Não, a minha loja não é na Shopee. A minha loja é só o e-commerce pelo Instagram por enquanto, tá? De nada. Perguntas. A Lola está mandando curtidas. Perguntas sobre o tema? Vamos deixar perguntas abertas pra vocês. Façam perguntas que vocês sentirem vontade de fazer. Eu tô tomando a minha água. Dar 10 horas, 10:05, a gente faz a nossa prece. Giovana! Para, Ju. O que é isso atrás de você? Isso atrás de mim é um pano, você acredita? Ai, meu Deus. Aqui mesmo. É o elefante, Giovana. É o Ganesha e a árvore da vida. É uma canga. Mas nunca que eu vou colocar isso aqui na areia da praia. Nunca. Nem na grama, nem em lugar nenhum. Não vou sentar meu bumbumzinho pra estragar o meu pano. Não vou. Lucas, como você descobriu que sentia atração pelos dois? Bom, na verdade eu só sinto. Porque quando a gente fala de envolvimento, a gente fala de estar querendo estar com a pessoa. Em todos os sentidos possíveis e inimagináveis. Eu sou espiritualista. Você gostou do fundo, Babi? Hoje você é casada com uma mulher? Legal. Não necessariamente, porque assim, sobre a questão da transição, estão perguntando, eu não pretendo tomar hormônio nenhum, tá? Eu só quero tirar isso aqui só pra mim ficar mais tranquilo. Só isso. Sim, já pratiquei o Ho'oponopono. A minha mãe fez eu comprar um livro sobre o Ho'oponopono. Olha, é muito bom. É um livro facinho de você entender. É muito legal. Muito legal. Muito legal. Obrigada por ter gostado da live de ser de fácil compreensão. Eu tento sempre explicar com o mais calmo possível. Eu estou com dúvidas sobre ser bi. Polar? Mentira, Bia, mentira. Olha, eu não vou bater no meu peito e me considerar uma pessoa trans. Eu sou uma pessoa que entende que nasceu com um corpo feminino, tá bom? E que não se sente tão confortável com isso, que vai fazer a retirada dos seios e pretendo que as pessoas me tratem no masculino, que também me chamem por Lucas, que eu prefiro Lucas. Mas eu não vou colocar pra você a questão de ser trans. Porque eu entendo e não vejo problema nenhum estar usando o banheiro que as pessoas designam como feminino, tá? Não tenho problema com isso. Eu acho que a questão da transição é para quem se sente muito mais desconfortável do que como eu me sinto. E eu não me sinto. Oi, Edu, tô aqui. Sim, tio Lucas. Obrigada. Não terei a minha voz super máscula de filmes, mas eu tenho essa voz. E eu gosto dessa voz. E futuramente, quando eu sair daqui, porque eu tenho muita convivência com o vô, né? E eu tenho assim, eu sei que o vô, com seus 60 e poucos anos de idade, ele vai ter um pouquinho de dificuldade, mas eu pretendo estar passando um negocinho pra estar com um pouquinho de barba, porque eu acho bonitinho. Eu adoro você de qualquer jeito. Ai, que bom, né, Bia? Bia, eu entendo completamente essa sua questão de ter receio sobre estar achando sobre ser bi, né? Eu também gosto da minha voz pra caramba. O Ho'oponopono, ele é uma prática havaiana, tá bom? O Ho'oponopono, ele é uma prática havaiana que serve pra gente estar curando traumas do passado, tá bom? Tá curando várias coisas, na verdade, né? Que é eu sinto muito, me perdoo, sou grata, eu te amo. Não sei se é nessa ordem, mas é isso. E aí você tem que falar isso, eu me perdoo. Não, eu sinto muito. Quem lembra a ordem, fala aí pra mim. Eu sinto muito, me perdoo, sou grata e eu me amo. É que você sente muito, você se perdoa, você se ama e você é grato pelo que tá acontecendo. Isso é muito legal. Já descobri quem eu fui em algumas vidas. Não necessariamente o nome, mas como que eu era, como que eu me vestia, o lugar que eu tava, né? Tive uma vida muito bacana. Muito bacana.
Infelizmente o Endo não me mostrou onde é que era o lugar, mas é muito antigo, e pela língua deve ser pra lá da Irlanda, eu acho. Muito lindo. Fiuk mandou um lambejo, um beijão nele. Não. Todas as recordações de vidas que eu já tive, as mais fofinhas foram como mulher. As que eu fui um cavalo, foi homem. Literalmente. É de situação de guerra mesmo. Imagina, Babi. Babi, olha eu, Bia. Vai, água. Vamos lá. Eu tô indo pra casa grande. Lu agora vai lançar o Calvão de Cristo. Não, pode parar com isso. Ah, talvez. Ai, que legal, sua pet fica olhando a live, achei legal. Dread eu acho bonito, mas acho que não. A questão do termo cavalo, Bia, é porque era muito bruto. Foram encarnações que, como estando portando um corpo masculino, sempre que me recordam, são épocas de guerra, né? E eu matava horrores. É uma situação muito trágica. Não são recordações legais, mas também como a Kyoko, como a encarnação da Kyoko, também foi quem serviu o exército e era uma mulher e era sempre assim, coisas muito pesadas. Muito pesadas. Coisas que hoje eu não faria de jeito nenhum. De jeito nenhum. A minha vela tá ali. Toda derretida desse jeitinho aqui, ó. Ela tá chorando muito com um lado só e a chama tá desse tamanhozinho. Lu, você ajuda seres em viagem astral? Ó, tenho que dizer que não, mas que me pedem muito. Me pedem muito. Até recomendaram por conta que falaram que a minha clareaudiência e a minha clarividência é interessante pra estar ajudando sobre isso, mas não sei. Não, Luiz, eu não estou namorando mais o Maicon. Babi, sim, se a vela chora, tem alguma coisa muito estranha. Como que é uma vela de proteção pro ambiente e tem pessoas abençoadas por Deus que deixam bem claro que estão tentando fazer coisas ruins pra mim, pra derrubar o meu trabalho, a vela ela tá puxando toda essa carga negativa. E ela tá bem na divisão de proteção que eu coloquei ali. Então, o chorar da vela é natural quando se trata disso. Joaquim, sobre os reptilianos eu sei muita pouca coisa. Muita pouca coisa. Tem vários significados das velas quando elas queimam. Muito. Não sei se a gente pode nascer tatu em épocas diferentes, como no futuro. Não tenho esse conhecimento. Então, recordar de vida anterior é muito... Nossa senhora. Sobre os arcturianos também não. Eu já ouvi falar e vi um vídeo sobre os dois, tá? Mas eram sempre mensagens ou alguma informação sobre. Dos reptilianos não tanto, porque é um povinho meio chato, né? Convenhamos. Né? Controle e manipulação pura, os reptilianos. Mas... Babi, que massa se a sua mãe tem consciência disso. Vamos, gente. Meus amores, deu... Daqui a pouco dá 10h05. Peguem, por gentileza, o copo de água de vocês. A minha água tá quase acabando pra gente fazer a nossa prece. E tá finalizando a live de hoje, tá? A Anne já banhou, tia? Não sei, não. Porque senão dá pra ficar mais um pouquinho na live. Você já tomou banho, Ana? Conhece quem, Du? Minha vela queimou e não dobrou. Então, essa vela ela já tava meio torta. É porque o pratinho, eu não posso tirar o pratinho pra vocês, tá? E também, se for pra mim soltar o celular aqui da ring light, vai dar um trabalhão do caramba pra me colocar depois. Mas ele tá ali bonitinho. Então a vela ela já tava meio torta e ela dobrou mais. Não sei por quê. A chama tá literalmente desse tamanhozinho. Ok.
Peguem um copinho de água de vocês, já está tarde. A nossa live de segunda-feira teve um começo de live muito bom, acho que deu quase 600 pessoas. E agora a gente tá em pouquinhas pessoas porque tá tarde. Ou porque a gente fugiu um pouco do tema, né? E você conhece números? Números de quê? Números de quê? Não, Luzia. Luzia. É Luzia? Luísa. Desculpa, Luísa. Não existem pessoas encarnadas que não possuem karmas. Pelo menos até... Bom, tem as crianças cristais. Mas eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei te informar com tanta propriedade. Talvez tenha. Talvez tenha. Mas que eu tenha conhecimento, não. Ah, Grabovoi. O que tem o Grabovoi? Frequência Grabovoi eu acho muito surpreendente. 520471 são as frequências, são os números que a gente usa para a questão da prosperidade. A Elaine Urives usa muito isso, né? Da frequência Grabovoi. Acho maravilhoso. Quando a gente tá num lugar, Babi, a gente tem a sensação de já ter tido naquele lugar antes, o que acontece? Pode ser que a sensação que você tenha seja uma sensação de recordação de uma vida anterior, de um lugar parecido com o que você tá, e agora veio a mesma sensação. Por quê? Porque nessa sensação, a gente tá lembrando de algum lugar parecido com o que a gente tá. Tipo, nossa, parece que eu já tive aqui antes. Pode ser uma recordação de um lugar parecido que você já esteve. Então, por isso que tem essa sensação. O famoso déjà vu. Olha, se Gabriel foi um charlatão, não faço ideia. Certo, gente, vamos lá. Vamos fazer a nossa oração, porque tá tarde e vocês estão querendo descansar. Bastante gente já saiu da live, porque provavelmente foi porque a gente fugiu do assunto. Ou por outras questões que, sinceramente, não são tão pertinentes pra mim. O que importa é que vocês estão aqui. Respirem fundo. Pega o copinho de água. Eu tô com medo de pessoas que não terem vindo aqui por pensar que não tinha live hoje. Certo, confirmação de que estão com os copinhos de água. Então vamos lá fazer nossa oraçãozinha linda e maravilhosa e depois a gente vai nanar. Ou eu fico conversando com vocês aqui até a Anne vir dormir. Ou não. Ou sim. Tá bom, até umas 10h20 dá pra me ficar. DK achou que não tinha, então, mas é porque eu postei só no Instagram, né, cara? Eu não postei aqui também, tinha que ter postado aqui também. Mas é isso. Água, ok. Respire fundo. Tá sem copinho hoje, Babi? Que é isso? Eu, hein? Pega a garrafa, Babi. Gruda na geladeira. A geladeira tá com água. Gruda no filtro de água da casa. Gruda em qualquer lugar que tem água. Certo. Respirem fundinhos. Vamos fazer nossa oração pra estar encerrando a live. Ok? Divino Mestre Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de tudo que há. Muito obrigado por mais uma live que nos foi proporcionada estar passando o conhecimento voltado da visão espiritual sobre coisas que às vezes não são tão fáceis de compreensão para os nossos irmãos aqui encarnados. Divino Mestre Deus, obrigado por tua proteção, por tua graça, por tua glória e por tuas bênçãos, que assim que nos começamos aqui conversar uns com os outros se fizeram presentes. Quero agradecer também pelo início da semana, por a noite ter sido muito próspera, muito boa e repleta de informações pertinentes para a minha vida. E também pedir tua bênção para o restante da semana, o restante do mês, o restante do ano. Em agradecimento por todas as coisas boas e maravilhosas e ainda mais pela proteção firme do nosso anjo guardião, vamos fazer a oração que o nosso irmão maior Jesus Cristo nos ensinou para encerrar a live de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixemos cair em tentações, e livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, boa noite para quem é de boa noite, assim seja para quem é de assim seja. Muito obrigado pela live de hoje, tá? Foi uma live que eu tava com muito medo de fazer, mas como que teve permissão do espiritual para estar fazendo, eu fiz. Passando novamente os profissionais para vocês estarem indo atrás, tá? Os tarólogos, pessoas que fazem outros tipos de também. Boa noite, gente. Quem precisa ir, não tem problema. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu amo vocês do fundo do meu coração, tá? Desculpa se talvez a live foi ficando para um lado muito mais pessoal da minha vida, mas é porque era importante. Provavelmente vai ser a primeira e talvez a última live que eu venha falar sobre isso desse jeito, porque eu evito falar porque eu ainda estou me acostumando em me aceitar, tá? Sem ter problemas, sem ser um problema para minha família, tá? Boa noite, DK. DK é um nome muito legal, cara. Boa noite, boa noite. Só saiu quando você desligar. Então, eu pretendo ficar conversando com quem ainda quer conversar até umas 10h20. Porque pra mim tá tudo certo. Se é importante pra você, é importante pra gente. Oh, também amo vocês. Eu não sei o que acontece nas lives que me dá alergia. Só que eu, hein? Bom, estamos à toa até 10h20. Eu vou ficar. Fica, vamos prosear, não tem problema não. O que vocês querem saber? Pode ser da live, pode não ser, não tem problema. Agora que a gente já encerrou o assunto, fiquem à vontade. Então, eu não sei se é alergia de incenso, porque eu acendo vários incensos. Mas quando eu acento é ótimo. Quando eu acendo pra live, parece que começa a querer me irritar. E são incensos que naturalmente eu acendo numa limpeza energética do dia. Acho muito estranho. Você 10. Muito obrigada. Não é poeira desse paninho lindo, não. Eu coloco ele no sol. Ele tá limpinho. Ai, que susto. Meu Ganeshinha está limpo. Claro que crianças autistas são especiais. Qualquer pessoa que está encarnada é especial. O fator de condicionamento que ela encarna não significa que ela tenha menos valia do que uma pessoa que nasce saudável. Porque, na realidade, todas as pessoas que estão encarnadas com as suas deficiências ou não deficiências, com alguma complicação mental ou não complicação mental, com a forma como são diagnosticadas por médicos dessa forma, não tem nada de errado. São perfeitas na base que são. Por quê? Porque elas estão vivendo a encarnação delas com tudo aquilo que elas conseguem estar sendo. E isso é maravilhoso, porque da forma como uma pessoa que tem autismo, ela vive a vida dela, ela contribui para a vida dela e contribui para a vida de muitas outras pessoas. A diferença é o olhar de quem não compreende isso sobre as coisas e o olhar de compreensão sobre quem entende um pouquinho isso. Vidas são importantes somente por sua existência. Entende? Qualquer vida aqui é importante só por sua existência. Tá? Um beijo, rato. Até quarta-feira. Faço mantras específicos, que é: eu sou protegida e abençoada por Deus, eu sou a luz de Deus vive em mim, a luz de Deus é minha cura, a minha luz é a luz de Deus, e a luz de Deus é a minha cura. Eu sou protegido e abençoado por Deus. Eu sou próspero e abençoado. A minha luz é a minha fé. A minha luz é a minha força. São mantras que eu faço assim pra mim. Basiquinhos. Algum livro espiritual para indicar? Tenho um leve, um básico, que chama O Homem que Conversava com as Estrelas. Tem a capa dele lá no Instagram. Os livros que eu recomendo para leitura do espiritual, tem todas a fotinha deles lá. São 6 livros. 6 livros. Então a fotinha lá no Instagram. Vai no perfil aqui no... Como chama esse aplicativo? No TikTok. Clica lá na fotinha, na câmerazinha do ladinho do meu nome, que vai estar para jogar vocês lá pro Instagram. Vai nas publicações que tem recomendação dos livros.
Você assiste ou assistiu Isabel Salomão? Não. Imagina, de nada. Mais 5 minutinhos. 5? 5. Eu tô longe, né? Olha minha perninha. Ok. Olha só isso aqui. Isso aqui eu ganhei de presente de aniversário da Cris. E eu esqueci o nome dele, mas é indígena. E ele tem essas pontinhas de adaga que é pra proteção. Muito legal, né? O som é uma coisa que me deixa muito consciente. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas eu tenho uma tornozeleira de guizos. Sabe, dos sininhos? Acho muito legal. Zíbia é uma coisa muito legal. Zíbia é uma coisa. Zíbia foi uma autora muito... Não sei se... Zíbia, se você tá viva, me desculpa se eu tô te desencarnando com as minhas palavras, tá? Porque eu não lembro se tá ou se não tá. Mas é autora de livros maravilhosos. Chico Xavier é uma coisa... Decal, Chico? Chico é o cara. Chico é... Jesus. Eu admiro o Chico Xavier com todas as energias da minha alma. Porque foi uma pessoa que se debruçou sobre o trabalho espiritual. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo. Não diria que se o umbral é um purgatório. O umbral, ele é um estado que às vezes a gente acaba se encontrando em conexão quando a gente desencarna. É mais uma camada da espiritualidade. O umbral, ele é uma camada da espiritualidade. Ele existe, tá? Então vamos colocar tipo assim, ó. Edu, vamos lá, vamos desenhar. Vamos desenhar. Oh, meu Deus. Ó. Ó, peraí que eu vou ter que... Ó. Vamos supor que aqui... Finge que tá reto, que aqui é onde a gente tá. Esse aqui é o nosso plano. A gente tem que entender que existe plano para baixo e existe plano para cima. O que acontece? Quando a gente fala de energias mais... Ai, meu Deus, sabe isso que é guarda-roupa. Quando a gente fala de energias mais elevadas, a gente naturalmente fala de planos que estão um pouquinho mais aqui em cima. Quando a gente fala de uma energia não tão legal, a gente fala de planos um pouco mais baixos, onde não tem tanta carga positiva. E é aqui nessas partes mais baixas em que fica a localidade do umbral. Ele é sim uma das camadas da espiritualidade e é uma camada em que não tem uma quantidade de energia boa muito interessante. Só que ele é uma camada do plano espiritual. E provavelmente todo mundo que tá aqui já passou por lá. Não, Deus me livre. Meu filho, você não sabe de nada. Tá? A gente fica por vício, por qualquer coisa, tá? Vai saber quantas vezes a gente já chegou a ser resgatado pelo nosso anjo da guarda, pelo pessoal que acompanha a gente no plano espiritual para falar assim: ó, meu queridão, seguinte, não dá para ficar aqui não, tá? Vamos subir para dar uma, né? E às vezes você desencarna e acaba retornando para lá, até ficar no momento que tá tranquilo. Então, o umbral, ele é uma das camadas do plano espiritual. Não tem como falar que não é. Porque, tipo assim, mas acontecem muitas coisas ruins. Bom, as coisas existem para se equilibrar. Então, se tem muitos acontecimentos bons, vão ter acontecimentos não tão bons para ficar em equilíbrio, né? Porque se extrapolar, entra em desequilíbrio, né? É que nem a Terra. Tava vendo no jornal hoje Catia, não sou de ver televisão, tá? Eu não gosto. Tava vendo ali no jornal Catia, antes de começar a live, que tá acontecendo muita coisa louca, né? A Inglaterra chegou a 40 graus, que é uma coisa muito absurda. E acho que na Índia tá chovendo muito. Então tá, tipo assim, muito deslizamento, muita casa, né? Tem muita... Na Flórida tá acontecendo muita queima natural, porque o sol tá tão quente que tá começando os incêndios naturalmente ali. Isso é uma resposta da Terra. Lembra que a gente conversou sobre isso lá em setembro, no dia 17? Então, é tudo um processo. Então, é basicamente isso. São as camadas para acontecer o equilíbrio, tá? Seu note é programado para 16. Tá bom, obrigada, gente. E a Gabi tá recordando uma coisa muito importante. Meu notebook está a caminho. Graças a Jesus.
Tô muito feliz, cara. Nossa, extremamente feliz. Ai, alergia de não sei o que. Mas é isso mesmo. É, eu falei sobre, eu acho, né? Tilo, é perigoso, em alguma projeção astral, pararmos acidentalmente no umbral? Olha, pode ser perigoso sim, tá? Pode ser perigoso sim. Ainda mais se quando você tá fazendo essa viagem astral, você não tomar cuidado para pedir proteção. Quando a gente fala de viagem astral, eu não pratico ainda no nível muito profundo, tá? Só no nível bem levinho. Tipo, eu não sei ver certinho onde a minha irmã tá lá em Campinas. Mas, se eu me coloco em concentração, eu sinto a energia da Jennifer nos lugares. Então, eu faço uma viagem astral diferente, mas eu sempre ancoro proteção. Quando você vai fazer uma viagem astral, ancora a sua proteção. Pede pro seu anjo da guarda te acompanhar. Pede para alguma outra figura do plano espiritual ou alguma outra figura que você tenha essa confiança de proteção estar te ajudando com isso. Porque senão, se você cair acidentalmente não estando protegido, você vai talvez sofrer ataques não muito legais, tá? E eles não pegam leve não, tá? Dá uma pisadinha no umbral de brincadeira pra você ver o que eles fazem com você. Eles não estão pra brincadeira. Se você ainda vai fazer resgate lá, você vai estar atrapalhando a legião de vários mestres das sombras, de vários magos absurdos que estão ali. Então, se você tá atrapalhando o plano deles, você acha que vai pegar leve com você? Tipo assim, meu querido, você veio aqui tirar, desencarnado, que eu sugo energia pra fazer as minhas coisas ruins. Na minha frente, na minha cara. E acha que vai sair desse jeito. Ah, tá bom. Vai nessa, vai nessa. Gabi, a encarnação ela não é uma obrigatoriedade, ela é uma evolução. Então a gente reencarna quando a gente tem processos a estar evoluindo. Então, não necessariamente nesse planeta. Nesse planeta em questão, sim. Mas a gente também, dado a evolução, o grau de evolução do nosso espírito, a gente já não pertence mais à atmosfera do planeta Terra. Aí eles mandam a gente para outros lugares, tá bom? Quando eu estava indo no grupo de estudos, lá no Centro Espírita, eles falam muito sobre os povos de Júpiter. São bem mais elevados, e vivem numa atmosfera bem diferente. Bem diferente. Quero muito saber como está minha vida espiritual. Estou confusa. Olha, Ana, talvez a confusão tenha vindo para você conseguir se ajeitar com o que você crê. Como que tá a sua crença? Se tá confuso, onde tá confuso? É nas suas orações? É em você acender uma vela se não faz sentido para você? É você tá fazendo um banho de ervas e não faz sentido para você? É o mantra que não tá sendo mais cabível? Ou às vezes é outra coisa que talvez você se sinta mais conectado? Eu vou falar uma coisinha pra vocês. Eu estou aos sábados, que eu falei que eu tenho compromisso pra vocês, por isso que não dá pras lives ser de sábado. Eu estou indo em um terreiro pra estar tomando o meu axé, minha proteção. E lá eu me sinto muito mais conectada com a espiritualidade do que nos outros lugares que eu fui. E tá tudo certo. Tudo certo. Tanto que a proteção de lá é extremamente absurda. Então, assim, eu estou conseguindo ter mais firmeza pedindo proteção de Xangô. Quando eu pedi a proteção do Arcanjo Miguel, eu não sentia tanta conexão conforme a conexão que eu tenho pedindo a proteção de Xangô. E tá tudo certo. Talvez a gente esteja interpretando a nossa fé com uma visão que o outro tem, mas o que você, Ana, o que você sente confortável para fazer? Se tá confuso é porque você tá fazendo o que você quer? Você se considera estar exercitando a sua fé da forma como você sente vontade de estar exercitando ela? Você fica contente de fazer meditação ou você não fica contente em fazer meditação? Você gosta de acender um incenso ou você não gosta de acender um incenso? Pergunta pra você o que é que tá te incomodando. Porque quando a gente se pergunta, a gente presta atenção no que a gente está fazendo. E quando você olha para as suas ações, você consegue entender aquilo que te desconforta. Por que tá me desconfortando? Ah, mas eu não gosto de sentar e fazer meditação guiada. Eu acho chato. Então tenta outra coisa. Tenta outra coisa. Põe um mantra. Enquanto você faz qualquer outra coisa. Um mantra na hora de dormir, um mantra na hora de estudar. Não precisa ser um mantra de estudo, tá bom? Eu gosto de escutar o mantra do Shiva. Om Gangana Patsayena Namaha. Não. Não, a ideia é do Ganesha. Ai, gente, esqueci do Shiva. Mas tem o Om Gangana Patsayena Namaha Sharanam Ganesha.
Eu gosto. Gosto do Shiva, gosto do Ganesha. Eu gosto do Shiva. O Shivão é o deus de destruição. Então eu sou super chegada no Shiva. Entende? O Shiva, ele tem o destruir para reconstruir. Então ele destrói para reconstruir. E eu adoro isso, porque se tem alguma coisa que tá... Se tem alguma coisa que tá... Se foi lá ver os livros, achou? Se tem alguma coisa que tá atrapalhando, Shiva vem com aquela energia, joga fora, não adianta. Shiva não tem uma energia suave, tá? Gente, já deu o horáriozinho, a Anny tá vindo deitar. Deitar? Toma banho. Os dois? Então, você vai tomar banho primeiro, então? É, né, Júlia? Ó, então tá assim. Depois que ele sair do banheiro, a gente desliga a live. Pode ser de verdade? O que pode ser de verdade? Jenny, o que pode ser de verdade? A Lúcia apareceu poucas vezes a semana. Ela passou pra dar a bronca que eu falei. Bronca não, ela veio pra avisar que eu tenho que tomar a responsabilidade das minhas coisas, mas ela voltou. Não lancei meus livros ainda. Tchau! Beijo. Não ache estranho seu filho achar que veio de outros planetas, porque as crianças que estão nascendo, elas estão vindo de uns lugares bem mais diferentezinhos mesmo, tá? As crianças, as novas almas que estão reencarnando, elas têm uns processos já de acompanhando a nova transição do planeta, né? Então, se o seu filho tem, tipo, 5 anos, né? Ele já nasceu já numa época da transição planetária, bem mais forte. Então, o lance dele aqui na Terra de cura, de trabalho, é outro. E é bem mais direcionado. Então isso é natural. O meu irmão fala isso. O meu irmão tem 6, a minha priminha também tem 6. Né? E a visão deles é extremamente absurda sobre as coisas. Extremamente absurda. A minha prima apareceu uns espíritos diferentes que a gente pode até estar considerando, dada a imagem que a gente tem das coisas, eles pareciam ser ETzinhos, né? Vermelhos, lindos e maravilhosos. E eles estavam conversando com a minha priminha e minha prima estava escrevendo tudo. E eu estranhamente, estava entendendo o que ela estava escrevendo. Aí eu ficava tipo assim, como é que eu tô entendendo? Aí o Endo falou assim, você tá entendendo porque você já foi lá. Você já foi nesse planeta, você conhece aí. É Marte, cara. E é muito legal. Então, as mensagens são diretas, eles são bem mais sutis, bem mais suaves, são bem mais bonitinhos do que eu pensei que eles fossem ser, tá? Mas tem um zoião gigantesco, mas eu acho lindo. Mas assim, não tem problema nenhum. Apareceu nave? Não vi, não. Ah, e se tiver passado no jornal, eu não vejo jornal. O meu irmão também não é muito chegado em carne. Sabia, Gabi? E tá tudo bem, porque eles fazem parte desse novo movimento do planeta. Cara, é muito legal. Eu acho muito legal. Uhum. Vocês viram? Agora depois eu vou caçar no TikTok a nave que apareceu. Já deve ter 1001 vídeos falando sobre a nave do ZT. Vocês não estão com sono, não? Vai dar 10h30, tem que dormir. Não que eu esteja tocando vocês, gente. Nada a ver. Não é isso. Não interpretem isso dessa forma. Daqui a pouco dá 2 horas de live. Tá fazendo oração do Arcanjo Miguel, Gabi? Que maravilha. Sentiu diferença? Porque dá uma limpadona na gente. Eu tô cansadinho. Ana, às vezes, olha só, não existe oração não atendida, tá bom? Existem momentos pra gente estar recebendo o que a gente pede. Lembra que eu falo, não sei se há quanto tempo você me acompanha, tá bom, Ana? Porque eu lembro de pessoas muito mais específicas, que às vezes, né, não sei. Mas, ó, é o seguinte. Quando a gente fala que a gente pede muito uma coisa e Deus não escuta a gente, na verdade é porque não tá na hora da gente receber aquilo que a gente tanto pede, tá? Então, se você tá pedindo alguma coisa, tipo assim, nossa, eu quero muito melhorar o meu financeiro. Eu ganho bem, mas eu queria ganhar mais. Você pode pedir isso todo santo dia. E você sente que nunca
é ouvido? Nunca, 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 nunca. Só que talvez não seja o momento disso estar acontecendo. Então, não existe uma oração que ela não é atendida de jeito nenhum. Na realidade, é a condição em que a gente está naquele momento. Se Deus fala assim, ó, pode pedir. Não tá no time para isso acontecer, então não vai acontecer. Aí a gente chora aqui de baixo e fala assim, ó, o Senhor não me escuta. E ele escuta sim. Você que é teimoso. Teimoso. Não vou dar até aprender. E é assim que funciona, tá? É até aprender ou até merecer aquilo. Todas as coisas que a gente passa, aqui é aprendizado. Se alguém apontar o dedo na tua cara e falar assim, ó, Deus vai te castigar. Você fala, Deus não castiga seus filhos. Deus educa os seus filhos. O castigo veio do homem. Nós quem matamos os nossos irmãos. Não Deus. Não Deus. E estranhamente, se todas as coisas acontecem com a permissão de Deus, aquela pessoa que ceifa a vida de uma outra pessoa, ela tem a permissão, ela tem a autorização de Deus para estar fazendo aquilo. Por quê? Porque é o arbítrio dela. E se Deus não proporcionou o livre-arbítrio, significa que tá nas condições de acabar fazendo alguma coisa tão terrível assim com alguém. É bizarro, mas é o que temos. Lucas, para evoluirmos precisamos passar por provações? Precisa. Se não passar, não evolui. Não evolui. É que nem uma pessoa que quer ficar trancada no meio do mato. Eu tô falando de mim, tá? Uma pessoa que quer ficar trancada numa casa no meio... Trancada não, que eu vou estar no meio do mato. Viver na minha casa na árvore, lá no meio da floresta, sem uma convivência humana sequer, e quero evoluir todos os pontos da minha vida, não tendo contato com pessoa nenhuma. Isso não existe. Não existe. Por quê? Porque se você não consegue entender que o diálogo, a briga entre uma pessoa, vamos supor que você precisa, às vezes, acaba brigando com uma pessoa para entender a importância de você respeitar o outro. Então, enquanto você não ter essa discussão, você não vai entender que o respeito é importante. Mas precisa. Queria evoluir só por conhecimento e teoria. Olha, todo mundo queria evoluir por conhecimento e teoria. Seria maravilhoso. Mas são coisas que... não Obrigado pelo presentinho. Mas são coisas que não acontecem. Nós precisamos das provações para evoluir. Por quê? Porque só é quando somos postos à prova que a gente consegue estar tendo compreensão de tudo aquilo que a gente veio absorvendo do mundo. E da forma como Deus expressa as coisinhas. Entendeu? Essa pulseira rosa, ela é uma pulseira dos 3 processos da vida. Eu vou explicar pra vocês. A Lúcia que me ensinou. Eu ganhei essa pulseira de presente. Ó. É uma pulseira dos 3 processos da vida, tá bom? E os 3 processos da vida, eles resultam em dor. Isso aqui é quando você sofre. Muito. Muito, 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 muito. Você sofreu. E o segundo processo é você chorar e lamentar pelo seu sofrimento. E esse terceiro aqui é quando você entende o motivo pelo qual o sofrimento veio. O que significa a folhinha? A folhinha significa o florescer do seu entendimento. Então, a dor, ela nos ensina a crescer. Então, quando a gente sofre, a gente chora ou passa por uma angústia muito grande em relação a tudo aquilo que a gente sofreu. Depois, a gente reconhece o que foi aprendido aqui nesses dois. O terceiro ponto, o estágio, é o de reconhecimento da dor. Entender que a dor veio, que a dor aconteceu, que a dor existiu. E depois que você reconhece tudo isso, vem o que você vai fazer. Que aí sim vem o florescer. Fechou? Olha aqui o fogo, Ione. Que doideira! Que legal! E nem tá ventando. E nem tá ventando. A chama tá assim, ó. Olha, ela tem na loja, tá? Mas eu preciso ver se tem em estoque. Eu sei que tem. Tem na loja, sim. Mas eu preciso ver se tem em estoque. Porque da última vez que eu vi, tava faltando essas pétalazinhas aqui.
Aí essa pulseirinha aqui é 26. 26 reais. É os 3 estágios da vida, né? Eu sei que tem o terceiro, que é o quarto, que é o florescer, mas o florescer é quando você compreende esses 3 processos da dor. Isso é muito legal, muito legal, muito legal. Gente, a Anne vai deitar agora, amanhã ela tem aula, eu tenho que ir pra minha casa, tenho que lavar a louça pro vô, porque o vô fez a jantinha, eu lavo a louça. E aí depois eu vou dormir. Tenho que dar boa noite pra uma pessoa importante. E pra vocês também. Ok? O filtro do negócio preto e branco tá aqui ativado. Tá uma delícia pra mim tá tentando ler o que vocês estão falando pra mim. Nossa, 1 zilhão de mensagens no Instagram. Boa noite. Eu amo vocês. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Até quarta-feira. Tá? Se vocês conhecem alguém que consome as minhas lives, por favor, comunica que o horário trocou. Se bem que amanhã eu vou ter que postar um vídeo falando sobre isso, porque tem muita gente achando que a live é amanhã. O pessoal falou que teve uma galera que entrou aqui e falou que só sabia da live porque foi notificado. Mas é isso. Beijão. Boa noite. Você quer se a preta? A preta de Xangô. A preta. A pulseira preta que eu tenho é de Xangô. A preta de Xangô tem. Tem. A preta de Xangô, ela é... Eu não sei se é 35 ou se ela é 28.